Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Mais um curso de peça, que gostoso! Eu me despedi de vocês ontem, que isso? Olá, todo mundo. Gente, tem alguns alunos novos, outros que já vêm aí dos outros cursos de peça processual. Para quem já é aluno, peço um pouquinho de paciência, porque eu tenho que fazer a introdução sempre, então é a quinta vez que vocês estão vendo a mesma introdução, mas faz parte, é importante até para que todo mundo comece aí no mesmo nível. A gente vai fazer o trabalho aí de peças tributárias, estão totalmente focado para o nosso conteúdo de tributário especificamente. Eu sei que é uma pedra no sapato da grande maioria aí dos alunos, tira um pouquinho o sono, mas vocês vão ver que é muito mais simples do que vocês imaginam. Hoje a gente vai começar com impugnação aos embargos à execução fiscal, que é uma peça bastante cobrada, então a gente vai dar bastante atenção para ela hoje. Tem muita jurisprudência em relação ao tema, essa peça mesmo acabou cobrando bastante conteúdo nesse sentido, então a gente vai conseguir aproveitar bem, tá? O pessoal está conseguindo me escutar? Todo mundo? Me dá um alô? Estão conseguindo? Ed Carlos, é só com você. Dá uma olhadinha, por favor. Deve ter alguma formatação que você não está conseguindo. Pede ajuda para o Diego no WhatsApp, tá bom? Então, a gente vai trabalhar em impugnação dos embargos à execução fiscal e que, com certeza, a gente tem aí uma incidência bem alta junto com a própria inicial da execução fiscal em si, que a gente também vai trabalhar, e que foi um tema que caiu, como o pessoal aqui já cantou a bola, da VUNESP em São Bernardo do Campo. Então, um conteúdo aí que veio num município bem legal, um município que chamou bastante atenção, teve muitos concorrentes nessa oportunidade, e que foi um caso realmente bem interessante. Como que a gente vai trabalhar? O pessoal que já está nas outras turmas já sabe. Eu começo fazendo a leitura do caso prático, eu faço a leitura e paro sempre que tiver uma ideia a ser desenvolvida, uma ideia a ser trabalhada. Não faço a leitura corrida. Por que eu faço assim? Vocês devem fazer assim no momento da prova de vocês. Se vocês fazem uma leitura num pau só, fica a coisa para trás. Então, a cada vez que vocês lerem o conteúdo e identificarem que existe uma tese, um tema a ser trabalhado, reflete sobre ele, anota no rascunho. Tudo bem? Essa vai ser sempre a medida que vocês vão tomar na segunda fase de vocês. Então, fez a leitura do problema, para naquela ideia a ser desenvolvida, naquela situação que vocês conseguem identificar que é uma dica do examinador para vocês e anota no rascunho para poder trabalhar no conteúdo da peça. Sempre anotando, porque senão vai ficar para trás, ok? Como eu disse, muito informativo, muita jurisprudência em relação ao tema, muita súmula, muitos artigos também do CTN a serem trabalhados, inclusive da execução fiscal. Então, tem muita coisa aí para a gente aprender hoje. O que vocês precisarem, mande aí de dúvidas. Se vocês conseguirem deixar a dúvida para o final, ajuda, porque aí a gente consegue deixar mais organizado, o raciocínio segue completo e, ao final, eu concentro aí as dúvidas. Se vocês virem que tem aquele espacinho, aquela pausinha, pode mandar a dúvida no intervalo, que aí eu, tendo um respiro, eu respondo. Se eu não conseguir por conta de quebra de raciocínio, eu respondo ao final. Pessoal, me oriente em relação ao ritmo. A galera sabe que eu sou acelerada, então saio ditando aí o negócio até num ritmo de 200 por hora, me deem uma segurada quando vocês veem que eu estou muito agitada. Para quem está fazendo o registro à mão, manuscrito, abre a câmera, por favor, porque aí eu consigo ver a mão de vocês escrevendo, então eu consigo balizar aí mais ou menos o ritmo de vocês. Sempre tem ali os alunos que são de coração imenso e ajudam a galera que está um pouquinho atrasado, que perde o raciocínio, e vai postando para vocês os conteúdos. A Ieda normalmente ajuda a gente bastante, a Ieda dá um beijo aí para a galera, Ieda, a Isa também ajuda bastante, então todo mundo sempre muito colaborativo. Não entrem em pânico se vocês perderem, dá uma olhadinha no bate-papo, sempre tem alguém dando um help. Tá bom? Fechado? Dúvidas por enquanto? Nenhuma? Se vocês tiverem dúvida, levanta a mão ou então manda uma mensagenzinha no bate-papo que eu faço a interrupção, se for o caso, para abrir para vocês, ou a gente deixa ao final a depender do desenvolvimento por aqui. Fechado? Tranquilo?
Vamos ler o caso, espero que vocês já tenham esse conteúdo devidamente lido. Se não, leremos juntos, mas procurem sempre já vir com o conteúdo lido para a gente poder ter o aproveitamento até da própria análise do caso. Como eu combinei com vocês, vou fazer a leitura, paro no tema a ser desenvolvido, ou seja, é o momento de vocês anotarem no rascunho, para ao final a gente trabalhar a peça completa, ok? Um esclarecimento do procedimento, quem fechou o curso com a modalidade de gravação, eu mando na semana que vem o link da gravação desta aula, tá? Então, sempre uma semana depois eu disponibilizo o link da aula gravada. Fechado? E quem fechou a turma do ao vivo, aí só o ao vivo mesmo. E aí eu vou me comunicando com vocês sempre 1, 2 dias antes aí da reunião para mandar o case, tudo certinho. E qualquer coisa, fiquem à vontade para me mandar pelo WhatsApp. Não me mandem pelo e-mail, tá? Eu recebo muita coisa, não dá para concentrar. Canal comigo de comunicação somente pelo WhatsApp. Fechado? Tranquilo? Bora trabalhar! Vamos lá, é segunda, dia de pôr a mão na massa. Vamos lá, gente. Caso prático, então, apresentado aí em São Bernardo. Sempre que vocês forem treinar para a segunda fase, claro que tem muito conteúdo que é novo, que é autoral, que é bom demais, mas procurem sempre concentrar no treino das provas antigas. Há uma reciclagem de provas constante. O pessoal viu nos cursos passados, o que caiu em 2018 em Campo Limpo, caiu exatamente a mesma coisa em Ribeirão, com a diferença que em um era uma apelação, o outro era contestação, mas era o mesmo caso, exatamente o mesmo caso. Então, estudem sempre se balizando por casos pretéritos, isso ajuda muito, faz com que vocês consigam antecipar aí um problema de prova. Trabalhar com conteúdos autoral é muito legal, mas treinem bastante todos os casos aí que as bancas apresentam. Fechado? Bora trabalhar. O município de São Bernardo do Campo lançou em 21 de dezembro de 2009 e ajuizou em 22 de fevereiro de 2010 a execução fiscal em face da empresa XYZ Limitada, entre parênteses, empresa, com o propósito de receber IPTU relativo ao exercício financeiro de 2004. O crédito foi igualmente objeto de protesto junto ao Serviço Notorial. Segura aí. A gente já tem 2 informações de data, ok? Então, claro que se tiver data, vocês têm que anotar. Com certeza tem uma prescrição aí na jogada, uma decadência. Vocês têm que parar e dar uma olhadinha para identificar se há algo a ser trabalhado. Aqui a gente teve um lançamento em 21 de dezembro de 2009 e um ajuizamento em 22 de fevereiro de 2010. Ou seja, não tem nada o que se discutir aqui. Certo? Não há prazo de decadência e não há prazo de prescrição. Até aqui está ok. Ele fala que houve ali o propósito de receber o IPTU referente ao exercício de 2004. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Então, 2004, eu lancei... 2004 foi o tributo correspondente ali ao fato gerador do meu imposto. Tá? Então, 2004 eu tenho a posse, ou a propriedade, ou a detenção daquele imóvel. Em 2004, o fato gerador do IPTU aconteceu, exercício de 2004. O CTN fala o seguinte, que para eu lançar o crédito tributário, eu considero o primeiro dia útil subsequente ao exercício em que ele poderia ter sido efetuado. Ou seja, se o meu exercício é de 2004, em 1º de janeiro de 2005, eu posso lançar o meu crédito tributário. Até aí tudo bem. Eu tenho 5 anos para fazer esse crédito tributário, para lançar este crédito tributário. Ou seja, 2005 inteiro, 6, 7, 8, 9 inteiro. Tudo bem? Se a gente fizer contagem de ano para ano, dá até 1º de janeiro de 2010, se a gente considerar ano a ano. Tudo bem? Então, dentro disso, se eu fiz aqui o meu lançamento em 21 de dezembro de 2009, ele está sim dentro do meu prazo. Lançado o tributo, eu tenho mais 5 para cobrar. Tudo bem? Beleza? Então, dentro disso, se eu podia ter lançado até 1º de janeiro de 2010, lancei em 21 de dezembro de 2009, ele está com prazo ok, e eu teria mais 5 para executar. Então, a gente está falando aí de 9, então dá 10, 11, 12, 13, 14. Seria 21 de dezembro de 2014, exatamente. Tudo bem? Sendo que eu executei em 22 de fevereiro de 2010, ou seja, eu executei 4 anos antes dele poder ser prescrito. Tá claro aqui? Muita matemática até aqui, não?
um pouquinho, né? Mas é só contagem de 5 e 5, não tem dúvida, tá? Eu tenho 5 para fazer o lançamento, lancei, tenho mais 5 para executar. A partir do momento que eu lancei, eu considero 5 anos do meu lançamento. Tá claro aqui? Então, essas datas que o problema traz para a gente, com certeza a parte contrária vai refutar, mas a nossa está bonitinha. Tudo bem? Então, você vai colocar ali no seu rascunho da segunda fase que não há qualquer problema em relação à data. E aí ele traz o seguinte, o crédito foi protestado no serviço notarial. O que vocês têm que lembrar? Eu posso protestar uma certidão de dívida ativa? Essa é a pergunta, tá? Eu sei que eu posso executar, eu tenho a lei 6830 de 80, que é a lei da execução fiscal, eu sei que eu posso executar. Mas e protestar? Eu posso protestar e executar? Aí a gente tem que lembrar dos informativos do STJ, que diz que sim, eu posso fazer protesto de CDA, ok? O informativo do STJ, ele traz não só que é possível, como que a fazenda é legítima para essa finalidade, além do fato de que a própria lei do protesto permite ali que as certidões de dívida ativa sejam levadas aí a registro. Tudo bem? Então, tem uma porção de informativo em relação a este conteúdo. Este informativo do STJ, ele diz que um protesto de dívida ativa, ele é possível, além da própria legislação permitir, por várias razões. Primeiro, porque não é uma sanção em relação à ausência de pagamento. Você protestar, você levar para uma esfera extrajudicial algo que você pode cobrar na judicial, não há qualquer tipo de problema em relação a isso, não há qualquer tipo de ilegalidade. A gente também tem que lembrar que quem pode o mais, pode o menos. Tudo bem? Se eu posso levar à frente uma execução fiscal, se eu posso ir atrás dos bens daquela pessoa, caso ela não embargue e não apresente o seu depósito ali para que seja calcionado o valor correspondente à execução. Que a gente chama de garantia. Dentro disso, se ele não vem com as medidas protetivas para que eu não vá à execução, né, não leve a minha execução à frente, se eu posso este nível de exigência, eu não vou poder protestar. Não tem sentido, ok? Então, claro que no extrajudicial eu também posso levar à frente. E o julgado, ele falava justamente isso. Pode, é legítima a fazenda para isso e não é sanção política, ok? Isso já tem que estar anotado no rascunho de vocês na prova. Tranquilo? Gente, a gente está na terceira linha praticamente, tá? Olha só o quanto a gente já bateu de papo. Vamos seguir. O crédito foi protestado, ok. A empresa foi citada em 25 de março de 2015, tá? Eu, de novo, executei lá em 2010. Ela está sendo citada somente em 2015. Aí a gente tem que fazer uma avaliação disso. Ela foi citada por edital após tentativas de realização do ato por oficial de justiça junto ao endereço da empresa registrado no Cadastro Municipal de Contribuintes, na Receita Federal e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, bem como foi determinado o prosseguimento da execução em face dos sócios administradores em atendimento ao pedido da municipalidade. 2 pontos para a gente refletir, portanto. Primeiro, ele foi citado em março de 2015. Eu tentei várias e várias vezes citá-lo. Tanto é que a minha citação só aconteceu através de edital. Para acontecer através de edital, eu já tentei por correspondência, eu já tentei por oficial de justiça, e aí foi deferido a minha citação por edital. Ou seja, eu fiquei várias e várias vezes tentando com que esse ato judicial fosse completo, ok? E ele foi citado em 2015. E aí trouxe o fato de que essas tentativas aconteceram, quer dizer, não foram levadas a efeito logo de cara, porque o endereço não estava atualizado. E aí eu pergunto, de quem é a responsabilidade de manter estes endereços atualizados? Da própria empresa, que é quem está sendo executada. Então, o que vocês têm que fazer conta a partir desta leitura? Que se houver qualquer tipo de questionamento em relação à data da citação,
Quem deu causa a esta demora foi a empresa, ok? Primeiro ponto, tá? Segundo ponto que eu já vi aqui o pessoal respondendo. Existe uma súmula do STJ que diz que qualquer demora ocorrida dentro do âmbito do judiciário não pode ser imputada à parte, ok? E isso é previsão expressa do CPC, inclusive. Se eu, enquanto exequente, eu estou levando à frente todas as medidas necessárias para que a execução seja, de fato, trazida a efeito, né, para que ela tenha aí a sua concretização ocorrida, não há por que eu ser responsabilizado. É a súmula 106 do STJ, que diz o seguinte: proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Mas não foi nem esse o caso. A gente vai trazer a súmula 106 por uma questão de conhecimento, caso isso seja suscitado pela parte, que pelo que a gente está vendo no andar da carruagem será. Mas o primeiro ponto de argumentação é que quem deu causa a isso foi a parte contrária. E segundo, que a demora no judiciário não pode ser imputado, portanto, à parte exequente, se ela tomou todas as medidas que lhe cabia. Fechado? Tudo bem? Dando sequência, portanto, vamos lá. Foi determinada o prosseguimento da execução em face dos sócios diretores em atendimento ao pedido da municipalidade. Ok, por enquanto a gente não tem informação extra aqui, vocês só vão anotar no rascunho de prova de vocês que houve este redirecionamento. Tudo bem? Vamos seguir. Após tais eventos, a empresa compareceu ao processo, oferecendo garantia idônea e opondo embargos à execução. Segura, tá? Garantir a execução, embargos à execução fiscal, se vocês derem uma olhadinha na Lei 6830 de 80, é condição imprescindível para oferecer os embargos. Prazo para oferecimento da garantia, 5 dias. Prazo para oferecimento dos embargos, 30. Tudo bem? Então, eu preciso garantir primeiro 5 dias para depois poder embargar 30 dias. Tudo bem? Ok? Vamos um pouquinho longe. E se a pessoa não tem condição financeira? Se há uma hipossuficiência da parte contrária? Não é o caso aqui, só fazendo um brainstorm com vocês. Dentro disso, é obrigado o oferecimento da garantia? Recentes julgados dos tribunais superiores entendem que não é obrigatória, mas não é suficiente o mero pedido, a mera declaração de hipossuficiência. Não é suficiente. Aquela declaração de hipossuficiência, demonstrando que não há condições para arcar com os custos de processo, isso é custo judicial, não é para fins de embargos, não é para fins de garantia para exercício da defesa em execução fiscal. Para que isso aconteça, eu preciso demonstrar cabalmente. É isso que o informativo traz. Tudo bem? Eu preciso demonstrar de forma inequívoca que eu não tenho patrimônio suficiente para garantir a execução. Aquela declaração não é suficiente, não existe uma presunção de hipossuficiência. Tem que haver comprovação idônea, apresentar imposto de renda, mostrar que você não tem onde cair morto para conseguir efetivamente apresentar estes embargos. Tranquilo? Fechado? Para apresentar esta garantia e poder apresentar estes embargos. Beleza, só um brainstorm que aqui a gente nem utilizaria, porque a gente está falando aí de uma outra situação, pelo menos por enquanto não foi alegada a questão da hipossuficiência. Seguimos. Ele apresentou aí a garantia, apresentou os embargos, sustentando a ocorrência de decadência, ó só, para a constituição do crédito, uma vez que transcorreu 5 anos entre o fato gerador e a constituição. A gente já conversou sobre isso. Você vê que é importante vocês irem
entendimento é entendimento, ideia é ideia ir desenvolvendo, vocês já têm a tese de vocês. Não há qualquer tipo de decadência da condição do crédito tributário, porque a gente já viu que o fato gerador aconteceu em 2004, mas no primeiro dia do ano seguinte é que ele começa a ser computado. E eu tenho 5 a partir daí para lançar o meu crédito e não deu este prazo. A gente vai bater desta forma conteúdo que a gente já discutiu. Seguimos. Arguiu do mesmo modo a prescrição ante o transcurso de 5 anos entre o ajuizamento da execução fiscal e a sua citação. Quase uma premonição, portanto. Vocês viram que a gente conversou lá atrás, assim que a gente leu o conteúdo, em relação à citação. E por que eu reforço isso com vocês? Tudo que vocês têm que trabalhar na peça está no problema. O problema não é só uma historinha bela, não é. O problema é dica. Tudo que vocês têm que colocar na peça de vocês está no problema. Objetivamente está no problema. Tanto que ele bateu lá em cima, ele está te exigindo novamente aqui embaixo. Tá claro? Tudo bem? Então, seguindo, arguiu do mesmo modo a prescrição, ante o transcurso de 5 anos entre o ajuizamento e a sua citação, a gente já sabe que não dá, vai citar a súmula, vai citar o CPC e vai falar que a culpa é dele. Suscitou ainda que a realização do protesto da dívida não é legítimo, uma vez que o sistema jurídico dispõe de instrumento jurídico adequado para viabilizar a cobrança da dívida ativa, qual seja a execução fiscal. Já falamos também, falamos no julgado, falamos da lei de protesto, falamos que quem pode o mais, pode o menos. Tranquilo? Seguimos. A realização de atos de cobrança extrajudicial se mostra excessivamente onerosa, em especial quanto implica em restrição de acesso ao crédito junto ao mercado financeiro por parte da empresa. Também já rebatemos esse ponto. Defendeu a impossibilidade de responsabilização dos sócios diretores. Opa! Isso aqui a gente tinha anotado lá atrás, redirecionamento, mas ainda não devolveu. Faltavam elementos, ele está dando agora para a gente. Uma vez que não foram inseridos formalmente como devedores da certidão da dívida ativa, bem como não ter sido provada a ocorrência de irregularidade apta a autorizar o redirecionamento da execução. Aí a gente tem que segurar. O que acontece? Por que o redirecionamento da municipalidade ele é adequado neste caso específico? Olha só como as coisas elas acabam se interligando, que aí entra a súmula 435 que, se eu não me engano, o Hélio trouxe aqui no bate-papo. Ele inverteu só o número. A súmula 435, ela traz que há uma presunção de dissolução irregular de empresa quando ela deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem qualquer tipo de comunicação aos órgãos federais, estaduais e municipais. Tudo bem? Ou seja, quando lá atrás da citação por edital o problema informou que essa citação não aconteceu em decorrência do endereço não estar atualizado junto aos órgãos governamentais, ele deu a dica para a gente para rebater aqui. Eu posso sim redirecionar a minha execução para os sócios gerentes, uma vez que há essa presunção, que é a aplicação da súmula 435, que até já copiaram aqui para vocês. Tá? Então, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução para o sócio gerente, ok? Precisa ser sócio gerente, não é só sócio, precisa ser sócio gerente. Tudo bem? Fechado? Seguindo, então. Defendeu a impossibilidade de responsabilização dos sócios diretores, uma vez que não foram inseridos, aqui a gente já bateu, bem como não ter sido provada a ocorrência da irregularidade, que é a questão do endereço, a gente já bateu. Seguindo, no mérito, sustentou que a ação deve ser julgada improcedente, pois o imóvel objeto da cobrança foi tombado pelo Estado em 2007, o que torna a sua exploração econômica inviável. Tombamento.
é uma limitação da propriedade. A gente não está desapropriando nada de ninguém. Eu estou somente limitando o seu uso, disciplinando o seu formato. Não há uma desapropriação. Ele pode tranquilamente continuar a explorar aquele bem. Tudo bem? É apenas uma limitação administrativa. Tá claro? Tranquilo? Seguindo. Informa que, em razão do tombamento, ajuizou contra o Estado uma execução de desapropriação indireta, com o objetivo de transferir a propriedade do bem para o Estado, bem como de ser indenizado pelos danos materiais experimentados. Para um pouquinho. Se é o Estado que está desapropriando, o que eu tenho a ver se eu sou o município? Tá claro? Tudo bem? Pacto federativo, existe aí uma independência, o IPTU constitucionalmente é de competência do município, a receita é repassada a este. Então, se o Estado está desapropriando, eu não tenho nada a ver com a jogada aqui. Tranquilo? Só que ele está dizendo que o imóvel foi tombado em 2007 e, por conta disso, ele está pedindo uma desapropriação indireta. O fato gerador que eu estou executando é de 2004. Que história para boi dormir é essa? Tá bom? Incrivelmente, este ponto não estava no espelho. Se fosse algo mais acentuado, se fosse um espelho mais puxado, deveria estar. Na minha opinião, foi um erro, ok? Se fosse CESP, este daqui foi VUNESP, se fosse CESP, com certeza estaria, tá? A gente vai trabalhar como se estivesse. Tudo bem? Seguindo. Consta dos documentos juntados pela defesa que a sentença reconheceu a procedência do pedido da empresa, condenando o Estado à indenização pela perda da propriedade, deixando de fixar juros compensatórios por ter a autora permanecido na posse. Ou seja, ainda que essa decisão tenha sido favorável a ela, ela estava na posse. Se ela estava na posse, como que o CTN fala em relação ao contribuinte? É contribuinte do IPTU o possuidor, proprietário ou aquele que detém o seu domínio, ok? Ou seja, dentro disso, é sim obrigatório o pagamento do IPTU para quem tem a posse. Tá claro? Seguindo, o Estado interpôs recurso de apelação ainda não julgado pelo TJ, e o cumprimento da sentença encontra-se condicionado ao trânsito em julgado do processo. E aqui a gente vai bater. A sentença não é definitiva, eu não tenho trânsito em julgado processual. Então, ainda que haja uma decisão favorável em primeira instância, ela não está transitada em julgado. Tenho que explorar isso também. Ok? Olha quantos detalhes, coisa pra caramba, tá? Por isso que tem que ir anotando ponto a ponto no rascunho de vocês. Seguimos. O magistrado abriu vista para o município se manifestar sobre os embargos. Na condição de procurador do município, apresente a peça processual adequada, não crie fatos novos e dispense a produção de relatório. Uma pena, né? Adoro o relatório. Vamos lá. Quando a gente está numa execução fiscal, a execução fiscal, ela anda num processo único, que é o de execução, caminhando sozinha. Ela não gosta de namorar, não baixa Tinder com ninguém, é processo sozinho. Se eu vou entrar com embargos, é um outro processinho, tá? Não é casalzinho, não tá junto, tudo bem? Eu preciso primeiro ter os autos da execução. Depois eu tenho os embargos à execução, autos autônomos. Fechado? Só que distribuídos por dependência. Uma amizade colorida, né? Uma amizade colorida aqui. Eu faço a distribuição da dependência, ele fica grudadinho, mas não tanto. Não é tipo pandemia, tá? Isolamento social, não acontece. É só uma mãozinha dada, tá bom? Porque eles ficam apartados, mas não é um dentro do outro. Fechado? Então, execução fiscal, um processo, embargos à execução, outro processo. Se eu, portanto, tenho que me manifestar nos embargos à execução,
Vamos lembrar, lá da faculdade, embargos de execução, ele tem característica de inicial, inclusive com o valor da causa. Então, se eu estou me manifestando dentro de um embargo de execução, eu estou apresentando uma defesa. Tá claro para vocês? Tudo bem? Dentro disso, é uma impugnação aos embargos à execução fiscal. Essa é a peça que eu tenho que apresentar. Se por manifestação, e aqui ele sacaneou, né? Manifestar sobre os embargos. Se por manifestação, perdeu aí a peça. É impugnação aos embargos da execução fiscal, tá? Algumas bancas não excluem totalmente a peça, não faz você perder a peça inteira, mas tira pelo menos uns 20 pontos, aí sem condição de você estar dentro do número de vagas, tá? Segunda fase é 100%, com muita sorte, 95, 90, tá? Mas regra geral a gente tem que gabaritar. Fechado? Tranquilo? Então a gente vai apresentar uma impugnação aos embargos de execução fiscal. Como não é casadinho, é só amizade colorida, então eles andam juntinhos, mas não um dentro do outro, só juntinhos. Eu vou sempre fazer a distribuição por dependência, tem que lembrar. Fechado? Tranquilo? Esse é o brainstorm. Dúvidas antes da gente trabalhar. Eu vi que tem algumas aqui. Eu vou abrir o bate-papo, quem tiver dúvida vai me mandando, que antes da gente discutir, a gente trabalha com conteúdo, tá bom? Vamos lá. Fernanda mandou assim, cá. O início do prazo prescricional do IPTU não é contado a partir do primeiro dia subsequente ao não pagamento da cota única? Não, gente. IPTU, ele é exercício, tudo bem? Então, se eu tenho um exercício de 2004, eu tenho que fazer o pagamento dentro deste período. A minha decadência para o lançamento deste fato gerador é o primeiro dia útil subsequente ao fato gerador. Dentro disso, primeiro que não é um prazo prescricional, é prazo de decadência. Prazo de prescrição é prazo para eu entrar com ação judicial. Prazo de decadência é prazo para constituição de crédito tributário, são coisas diferentes. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tenho a propriedade, digamos que eu tenho um carro, eu tenho a propriedade do meu veículo. O fato de eu adquirir, eu sou proprietário, passo a ter o meu fato gerador. O que não significa que o meu crédito tenha sido lançado. São etapas diferentes. É como se a gente estivesse fazendo um bolo, né? Então, eu tenho a primeira camadinha do bolo, agora eu tenho o recheio. São etapas. O fato gerador acontece primeiro, depois eu tenho aí o meu prazo de decadência, que é de lançamento do meu crédito tributário. E aí, a última massinha do meu bolo é a execução, se for o caso. Ok? Então, dentro disso, o início do meu prazo decadencial do IPTU, ele é contado a partir do primeiro dia subsequente àquele em que ele poderia ser lançado. Por que poderia ser lançado? Se eu sou proprietário de um imóvel e o meu fato gerador é de 2004, eu posso lançar em 2004. Eu não lanço, mas eu posso lançar em 2004. Se eu poderia lançar em 2004, mas eu não lanço, eu começo a contar o meu prazo de decadência a partir do momento em que eu não lancei o que eu podia ter lançado. Se eu constituir o meu crédito em 1º de janeiro do ano subsequente, aí sim eu estou com ele dentro do meu prazo decadencial tranquilo, sem eu precisar fazer este cômputo. Se eu lancei em 2004, o carnezinho do IPTU, tá? Vamos lá. Para quem mora sozinho, já sabe como é que funciona, infelizmente. Ou felizmente, né? Que é sinal que a gente tem a propriedade. Mas vamos lá. Se eu tô com o meu apartamento, eu recebi o meu carnê de IPTU. O meu carnê de IPTU em relação àquele meu exercício de 2004, carnê do IPTU. Se você recebeu, talvez seja essa confusão que você esteja fazendo, se você recebeu o seu cartão de IPTU, aquilo é lançamento, tudo bem? Já é o lançamento, mas pode ser que você não tenha recebido ainda. Se você não recebeu ainda, eu posso lançar até o último dia dele e não vai começar ainda a contar a minha decadência. Se eu não lançar no ano inteirinho, a minha decadência começa no primeiro dia útil subsequente, que é quando a legislação entende que a prefeitura dormiu. Ela podia ter lançado naquele ano todo, mas ela não lançou, então ela dormiu, começa o primeiro dia da minha decadência. Fê, tá claro?
Alguém tem dúvida em relação a isso? Se não, me manda aqui o complemento, ok? Seguinte, aqui o pessoal falou da súmula, tranquilo. A Sara perguntou assim, a necessidade de falar que não houve prescrição intercorrente não é uma obrigação, mas você poderia sim trazer a questão da prescrição intercorrente quando ele bateu ali no caso da citação. Né? Então, a partir do momento em que eu estou justificando que a citação ela não aconteceu justamente porque foi uma mora do judiciário ou porque quem deu causa foi o executado, eu estou falando de uma prescrição intercorrente. Poderia bater aqui, ok? É possível, mas não era uma obrigação, porque ele estava vinculando com a dica do problema a você falar da questão da citação em si, tá? Então, esse era o ponto. A dica foi para esse lado, mas se você explorasse esse campo, super possível, não teria prejuízo algum. A Laísa comentou do julgado de 19, trouxe aqui a súmula, super obrigada, muito legal vocês compartilharem assim. A Sara também trouxe aqui que o desapropriante não responde por tributo incidente sobre imóvel desapropriado, na hipótese em que houve fato gerador anterior ao ato de aquisição, perfeito. O pessoal aqui, o processo físico era amarrado com barbante, puta merda. Dani, você pegou, essa daí você entrega na cidade. Que é isso, Dani? Não fala pra galera. Que é isso? Hoje é link, Dani, tá ali, a pensada é só um link, não entrega na cidade. Era bailarina, e aqueles barbante velho que a gente começava com ele na cor creme e terminava com ele cinza, né? Que era uma nojeira, pelo amor de Deus. O Hélio pode também ser notificado sobre várias coisas também no carnê. Exatamente, tá? Gente, dúvidas ou podemos trabalhar? Alguma? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Tranquilo? Bora trabalhar, portanto. Gente, caneta na mão. Pessoal que é do notebook, dedinhos apostos. Como a gente está falando aí de uma execução fiscal, muita gente se pergunta, e aí, é fazenda pública, não é? E aí, né? Como é que funciona? Quando a gente está em execução fiscal, a gente vai falar de vara das execuções fiscais, é uma vara específica, ok? Vamos falar do endereçamento. Já falei isso nos outros cursos, como é curso novo, eu vou repetir, peço desculpas ao pessoal que vem me acompanhando desde antes. Quando a gente fala de endereçamento, a gente sempre tem o costume de direcionar para o juiz, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, vara e assim segue o jogo. O novo Código de Processo Civil fez uma alteração nesse sentido, encaminhando para o juízo. Até hoje, não houve espelho de bancas grandes, CESP, FGV, FCC e VUNESP, que determinasse o espelho com este formato de juízo. Por enquanto, os espelhos têm sido no formato de juiz, ou seja, aceita ambas as situações. Mas, já que a gente vai treinar, vamos treinar certinho, né? Vamos treinar para o juízo, mas não há problema algum se vocês colocarem para o juiz por enquanto, não há precedente negativo, ok? Então, o endereçamento ao excelentíssimo juízo, da nananã, que é aquele underline, da nananã, vara das execuções fiscais da comarca de São Bernardo do Campo. Tudo bem? Antes de começar na qualificação, Fê, então desculpa, eu que não tinha entendido a sua pergunta, tá certinho, tá? Se a sua pergunta era de prazo de prescrição, a conta tá certa. Aí sim é do dia subsequente aí ao não pagamento do meu carnê, ok? Porque eu já lancei, tá? Então já lancei, se eu já lancei, eu tenho aí o meu prazo prescricional, portanto, sendo que eu tenho que trazer
o meu inadimplemento acima de tudo. Então, quando eu considero o prazo prescricional para cobrar o IPTU, eu tenho que pensar que eu tenho uma data estipulada para o meu vencimento, enquanto o vencimento não acontece, não há o inadimplemento, tá? Então, só explicando, gente, que eu fiz a interpretação aqui da dúvida da Fê errada. No final, abordei outra coisa, mas acabou sendo útil. A Fê perguntou assim, eu recebi o boleto do meu IPTU em casa. Eu tenho um prazo para eu pagar. Então, digamos que hoje é 20 de julho, eu tenho até dia 30 para pagar. Quando que inicia o meu prazo prescricional? E aí é prazo prescricional certinho, porque eu estou falando de uma ação judicial. Quando que inicia? Inicia no primeiro dia útil, subsequente ao inadimplemento daquela pessoa que não cumpriu a sua obrigação tributária. Então, se eu tenho até dia 30 de julho, 1º de agosto começa o meu prazo prescricional. Tudo bem? Primeiro dia útil, porque é prazo prescricional e não decadencial. Tá? Então, se inicia ali na data, no primeiro dia útil subsequente à data do vencimento. Fechado? Teve até a Amanda trouxe aqui o julgado correspondente, ajudando também, muito legal, tá? Gente, quando eu entender errado assim, pode levantar a mão que eu abro o microfone, porque às vezes vocês escrevendo, eu interpreto de uma forma e é de outra. Por isso que a gente tem Segunda Guerra Mundial, ogivas nucleares, acontece por isso, por problemas de interpretação. A hora que você vê que eu estou interpretando errado, pode me pausar um pouquinho, eu abro o microfone e a gente bate um papo. A pergunta de um é, às vezes, a pergunta de todos, tá? Então, podem mandar aqui. Então, endereçamento bonitinho, vocês vão colocar lá embargos à execução número, embargos à execução número. Lembrando que a gente está nos autos dos embargos, então, embargos à execução número. E embaixo, nada Fê. E embaixo, execução fiscal número. Ok? Tudo bem? Começamos então com a qualificação. Município de São Bernardo do Campo. Município de São Bernardo do Campo. Como estou apresentando uma defesa, eu já posso colocar já qualificado nos autos. Tudo bem? Então, município de São Bernardo do Campo, vírgula, já qualificado nos autos, vírgula. Vem, vírgula. Através de seu procurador, entre parênteses, mandato ex lege entre aspas, sempre que for latim, entre aspas. Mandato ex lege, fecha parênteses, vírgula, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, este a com crase, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, apresentar a competente, aí o nome da peça, impugnação aos embargos à execução fiscal, impugnação aos embargos à execução fiscal, propostos pela empresa XYZ Limitada, propostos porque são os embargos, ok? Empresa XYZ Limitada, vírgula, igualmente qualificada, vírgula, conforme fatos e fundamentos a seguir aduzidos. Conforme fatos e fundamentos a seguir aduzidos. Tudo bem? Item 1, fatos. Item 1, fatos. Entre parênteses, na frente desses fatos, dispensados pela banca examinadora. Coloquem sempre, tá? Dispensados pela banca examinadora.
Aqui a gente tem duas opções, colocar item 2 do direito e vir pondo 2.1, 2.2, 2.3, todos os pontos abordados pelos embargos, ou colocar direto, 2, 3, 4, 5, não existe formalidade específica para isso, fiquem à vontade, tá? Eu vou colocar item 2 do direito, 2.1, 2.1, da inocorrência de prescrição e decadência. Da inocorrência de prescrição e decadência. Na outra linha, o embargante alega ter havido, o embargante alega ter havido prescrição e decadência, vírgula, sustentando o transcurso de 5 anos entre o fato gerador e a constituição do crédito tributário, sustentando o transcurso de 5 anos entre o fato gerador e a constituição do crédito tributário, vírgula, bem como o transcurso de 5 anos entre o ajuizamento da execução fiscal e a sua citação, bem como o transcurso de 5 anos entre o ajuizamento da execução fiscal e a sua citação. Ponto. Entretanto, tal argumento não merece prosperar, haja vista que o lançamento efetuado pela Fazenda, observou os termos disciplinados pelo Código Tributário Nacional. Observou os termos disciplinados pelo Código Tributário Nacional, vírgula. Que diz que os impostos, podem ser lançados não apenas em seu exercício, vírgula, mas também do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, aquele com crase, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, vírgula, extinguindo tal direito
após 5 anos. Extinguindo tal direito após 5 anos. Tudo bem? Então, de novo, o embargante alega ter havido prescrição e decadência, sustentando o transcurso de 5 anos entre o fato gerador e a constituição do crédito tributário, bem como o transcurso de 5 entre o ajuizamento da execução fiscal e sua citação. Entretanto, tal argumento não merece prosperar, haja vista que o lançamento efetuado pela Fazenda observou os termos disciplinados pelo CTN, que diz que os impostos podem ser lançados não apenas em seu exercício, mas também do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, extinguindo tal direito após 5 anos. Tudo bem? Fechado? O fundamento para este conteúdo é o artigo 173, inciso 1 do CTN. Coloque entre parênteses, mas lembrem-se, não é preciso citar, ok? Se vocês estão fazendo uma segunda fase sem consulta, não se preocupem em citar o artigo. Preocupem-se em citar o diploma, CTN, execução fiscal, súmula, isso é importante, mas não necessariamente o artigo. Quando vocês vão obrigatoriamente ter que citar o artigo? Quando vocês estiverem fazendo prova com consulta. Fechado? Se não, não precisa. Tudo bem? Aqui a gente fez a contagem da decadência, tá? Então, por enquanto, a gente se defendeu da decadência. Pula uma linha relativamente à prescrição, vírgula, a pretensão do município, igualmente observou a legislação federal. Igualmente observou a legislação federal. Vírgula. Tendo em vista que a sua interrupção acontece com o despacho que determina a citação. Tendo em vista que a sua interrupção acontece com o despacho que determina a citação. Para quem quiser, entre parênteses, artigo 174 do CTN. Artigo 174 do CTN. Fecha parênteses. Ademais, vírgula, não é forçoso lembrar, não é forçoso lembrar que a citação apenas ocorrera no prazo mencionado, em decorrência do próprio embargante não ter comunicado aos órgãos governamentais, a mudança de sua sede. Vírgula. Ou, antes da vírgula, entre parênteses, domicílio fiscal, para ficar bem claro, tá? Entre parênteses, domicílio fiscal. Vírgula. Dando causa, portanto, esse portanto entre vírgulas, dando causa, portanto,
a demora alegada. A demora alegada. Ponto. Destarte, vírgula. Destarte, vírgula. Desde que a demanda seja proposta no prazo fixado para o seu exercício, desde que a demanda seja proposta no prazo fixado para o seu exercício, vírgula, a demora na citação, por motivos inerentes aos trâmites judiciais, não justifica a arguição de prescrição. Para quem quiser anotar, entre parênteses, é a súmula 106 do STJ. Tudo bem? Beleza? Primeiro ponto, que é a inocorrência da decadência da prescrição, então a gente matou. Fechado? Galera que tá à mão aí, tudo bem aí? Tá muito corrido? Ingrid, dá um alô aí. A Fernanda eu nem considero, porque a Fernanda escreve que parece que tá digitando. Ingrid, tranquilo? Vai mais uma BIC hoje, não? Vai, não sabe. A Ingrid, na última aula, matou uma BIC na peça. Olha lá, tá cheinha essa. Pessoal, ajuda, por favor. Tem uma galera pedindo para repetir aqui o parágrafo. Vou pedir a gentileza do pessoal colaborar, tá bom? Legal, ótimo. Alguma dúvida até agora? Ou estamos tranquilos? Tranquilo por enquanto, né? Que era justamente o que a gente tinha conversado. Fala, Fê, manda. Pode falar. Se quiser, pode abrir o áudio, tá? Se você preferir, para a gente não dar... pode continuar? Beleza. Vocês parem de falar pegadinha, nada, pegadinha. Pode mandar, não tem problema, Fê. A aula é para ser interativa mesmo, tá? Fique tranquila. E eu terminei o raciocínio. Esse era o momento, essa era a janela que eu tinha comentado. Se vocês virem uma janelinha viável, pode mandar. Essa é uma janela viável. Legal. Então, a gente falou aqui da inocorrência, da decadência e da prescrição. Vamos entrar agora com protesto de dívida ativa. É legal, eu falo vamos, come o S, né? Isso dá para ver, é paulista, né? A gente tá com tanta pressa que come o S no final da frase. Isso é coisa de paulista. Uma vez o pessoal falou, mas o sotaque de paulista, né? É forte. A gente acha que a gente não tem sotaque, só a gente não tem, né? É muito engraçado. O pessoal, uma vez eu ouvi que eu falo cantando. Não, mas vocês falam cantando. Eu falei, como que eu falo cantando? Não, olha aí, ó, cantando. A gente demora assim pra falar. Eu falei, puta merda, como é que você vai, né, prestar atenção nunca? É muito legal esses regionalismos. Depois que eu comecei a dar aula assim à distância, que eu pego gente de tudo quanto é canto, é muito gostoso, muito legal mesmo ter essas trocas. Legal, gente, vamos lá. Protesto de dívida ativa, então, vai ser o nosso próximo item. Então, 2.2 do protesto da dívida ativa. A Laísa perguntou o seguinte, o município de São Bernardo, já qualificado nos autos, alguém copia aqui o restante? Ieda, você ajuda para mim, por favor? Gente, para quem não sabe, a Ieda tá dando um help oficial agora, tá? A gente teve a participação dela bem forte nos últimos cursos, e aí rolou essa troca muito legal. Então, a Ieda tá super participando, podem abusar dela, então, tá? Manda ver que a Ieda tá aqui mesmo para ajudar, então ela sempre vai mandando para todo mundo, tá? Então fiquem sempre muito, muito à vontade. Beleza, vamos lá. Protesto da dívida ativa. A gente tem que bater que é possível, portanto, protestar, né? A gente já tinha chegado nessa conta justamente por conta das legislações que permitem aí essa medida. Então, vamos lá. No que diz respeito ao protesto da dívida ativa, a utilização do instrumento
a utilização do instrumento não se mostra excessivamente onerosa. A utilização do instrumento não se mostra excessivamente onerosa. Haja vista tratar-se de mecanismo válido de cobrança de dívida. Haja vista tratar-se de mecanismo válido de cobrança de dívidas. Vírgula. Isto porque a autorização legal expressa, permitindo o uso do protesto, para tais casos. Entre parênteses, lei de protestos. Para quem quiser a lei de protestos, é a 9492. 9492. De 97, né? Quem quiser 9492 de 97, mas por 9492 vocês chegam lá, tá? 9492. Fecha parênteses. Ponto. Os tribunais superiores já se manifestaram no sentido de ser legal e constitucional o protesto da CDA. Vírgula. Entendendo além da clara legitimidade do ato, vírgula, a inexistência de restrição desproporcional, a quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes. Vírgula, não constituindo assim sanção política. Ponto. Em julgados semelhantes, já fora exarado, entendimento no sentido de que a fazenda possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA. Ponto. Resta ao credor diante de seu inconformismo, vírgula,
discutir judicialmente a inscrição. Ponto. No mais, vírgula. No mais, vírgula. Ressalte-se que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, permite que quaisquer protestos irregulares sejam levados ao conhecimento do judiciário. Vírgula. Reforçando, vírgula, assim, vírgula, a sua legitimidade. Ponto. Tudo bem? Se vocês quiserem, podia até trazer aquela questão. Além do mais, podemos ressaltar que à medida que a execução judicial é uma medida mais gravosa, o protesto extrajudicial trata-se de ação de menor gravidade. Na exata medida de quem pode o mais, pode o menos. Tranquilo? Aquela ideia. Fechado? Não é uma obrigação, mas quem quiser poderia colocar, tá? Então, de novo, se vocês quiserem, não é obrigado, mas pode acrescentar esse argumento. Além do mais, vale salientar vale salientar que a possibilidade do ingresso da execução fiscal, vírgula, medida mais gravosa que é, vírgula, também abarca a viabilidade de ações menos gravosas, ok? De ações menos gravosas, como o protesto, vírgula, na medida de quem pode o mais, pode o menos. Fechado? Tranquilo? Beleza aqui? Dúvidas? Deixa eu ver aqui a pergunta da galera. A Camila, onde está resta ao credor? Seria resta ao devedor? Não sei onde você está, Cá. Se você está digitando, Cá, abre o seu microfone, ou se você está digitando, copia aqui para eu poder entender. Por favor. Cacá? Vamos ver se a Cacá joga aqui. Aqui, beleza. Resta ao credor diante de seu... Desculpa, resta ao devedor. Perfeito, Cá, obrigada. Resta ao credor diante de seu inconformismo discutir judicialmente a inscrição? É o devedor, né? Resta ao devedor. Obrigada, Cá, ótimo, viu? Perfeito, troca aqui. Beleza? Certinho? Então, aqui a gente bateu em relação à possibilidade do protesto de dívida ativa.
tá? Troca só ali a nomenclatura. Beleza? Pessoal, se encontrou aí, Eda, tá conseguindo ajudar todo mundo? Tranquilo? Gente, esse último parágrafo nem era editado, na verdade era só uma ideia que eu joguei, só que eu vi um monte de gente desesperada anotando, então eu fui com mais calma para editar, mas não era uma obrigação, tá? É só um extra mesmo. Beleza? Seguimos no próximo item da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal. Da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal. Considerando que o embargante deixou de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicar aos órgãos competentes, considerando que o embargante deixou de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, houve a presunção de dissolução irregular de dissolução irregular da empresa, vírgula, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Entre parênteses, súmula 435 do STJ. Súmula 435 do STJ. Tudo bem? Ponto. Além disso, o próprio CTN assevera ser possível a responsabilização dos administradores na hipótese de infração à lei. Esse A com crase. Na hipótese de infração à lei. Entre parênteses, artigo 135 do CTN. Lembrando que vocês não precisam citar os artigos, eu estou trazendo para vocês anotarem só. Ok? Ponto. Desta forma, adequado o redirecionamento em questão. Fechado? Respira um pouquinho para vocês poderem descansar, que eu sei que está puxado. Só fazendo uma troca aqui com vocês, uma pergunta que a gente tem que refletir. Tudo bem que eu posso fazer aqui o redirecionamento da execução fiscal para os sócios gerentes, a gente já entendeu, existe aí inclusive a súmula, mas a pergunta é, eu faço o pedido de redirecionamento, ou eu teria que entrar com um incidente de desconsideração de personalidade jurídica na execução fiscal? Como é que ficaria? Né? Dentro disso, a gente tem já julgados em relação a esse tema, dizendo que eu não preciso ter a desconsideração da personalidade jurídica nestes casos, ok? Eu simplesmente faço o meu redirecionamento. É absolutamente prescindível o incidente de desconsideração quando eu estou tratando aí, portanto, de uma situação como essa. O mesmo, quando eu estou falando aí de uma sucessão de empresa para configuração de grupo econômico, seja como for, confusão patrimonial, não preciso, tá? Mas é necessária, e aí vocês têm que anotar,
a instauração do meu incidente se a pessoa jurídica que estiver devendo, ela fizer parte de um grupo econômico. Só que este grupo econômico não foi identificado no momento do lançamento, ok? Então, vamos lá. Se eu entrei com uma ação judicial, isso aqui é só para a gente conversar, isso aqui não está nada na nossa peça, para vocês descansarem a mão um pouquinho, mas cansarem os miolos. Se eu estou dentro de uma execução fiscal e eu preciso pedir um redirecionamento por conta de uma responsabilização de administrador, eu só vou fazer essa solicitação de redirecionamento e acabou. Não preciso de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ok? Não há necessidade, mas a exceção é, se eu quiser responsabilizar outras empresas de um grupo econômico, ok? Se eu quiser responsabilizar outras empresas e essas empresas não faziam parte da identificação do lançamento, aí eu preciso do meu incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Tá claro aqui? Dúvidas? Tranquilo, né, gente? Julgado, quem tá em dia aí com julgados, tá tranquilo. Deixa eu ver aqui as perguntas do pessoal. A Hanna, Karina, acho que o julgado desse caso é o seguinte: não é necessária a instauração do incidente no processo de execução fiscal, no caso em que a fazenda exequente pretende alcançar a pessoa distinta daquela contra a qual originalmente foi ajuizada a execução, mesmo que o nome não esteja no título executivo, desde que o fisco demonstre a responsabilidade dessa pessoa distinta na qualidade de terceiros, em consonância com 134 e 135. Esse é um dos julgados. Hanna, tá ótimo, viu? Esse realmente é um dos julgados. O que eu oriento vocês a verem, que é o que tem essas duas situações, né, que traz tanto a situação da prescindibilidade quanto da situação da imprescindibilidade, é o julgado... na verdade é o mesmo, só que você só me trouxe a parte mais enxuta, que é a primeira parte dele, tá? Traz ele inteiro, tá? Então, pessoal, gente, esse julgado que a Hanna trouxe tá certinho, é o Info 643, só que deem uma olhadinha no conteúdo completo e acrescentem com o informativo 648, tá? Porque aí a gente tem esses dois confrontos. O 643 fala da desnecessidade, né? Fala justamente da não obrigatoriedade do meu incidente, só que o 648 ele traz essa questão do redirecionamento em relação à configuração de grupo econômico. Então, são os dois, tá? O 643 também faz parte. Então, 643 e 648. Fechado? A Sara trouxe uma pergunta. Karina, eu preciso trazer na peça prescrição e decadência como prejudicial de mérito? Não precisa obrigatoriamente elencar prejudicial de mérito, tá? Se você trouxer como decadência e prescrição desta forma, tá atendido o quesito. Não precisa colocar que é prejudicial. O que você não pode fazer é escrever que é uma preliminar, porque não é. Ou você escreve que é uma prejudicial, ou você põe dentro do mérito. E tá tudo bem, ok? E dentro do mérito tem que ser a primeira argumentação do seu tópico. Não precisa obrigatoriamente indicar, mas se indicar, tá ok, tá certinho. Na sequência, ela pergunta o seguinte: e quanto ao protesto e o direcionamento como preliminar de mérito? Aqui não, tá? Porque tanto o protesto como o direcionamento foi trazido no problema como uma discussão de mérito. Para que a gente trouxesse como uma preliminar, isso teria que ter sido indicado, tá? O que acontece? Quando a gente está falando de direcionamento, não seria de qualquer forma uma preliminar, e o problema também não indicou para a gente essa dica, porque a minha execução fiscal foi apresentada contra a empresa, tá? Então, dentro disso, a minha execução, ela vai continuar sendo uma empresa, eu só estou direcionando e todo mundo vai fazer parte do polo. Mas eu não estou, por exemplo, batendo uma questão de ilegitimidade. Se fosse ilegitimidade, seria aqui como uma preliminar, mas redirecionamento não, tá? Porque o meu processo vai dar continuidade em relação à empresa. Agora, quando a gente fala do protesto em si, o protesto ele é mérito obrigatoriamente porque ele não foi condição para a minha execução. Se o protesto fosse uma condição sine qua non para eu executar, aí seria uma preliminar. Se não, não, tá? Então, é mérito ambos e o problema não trouxe nenhuma dica nesse sentido, então bate no mérito.
ok? Na sequência, e ainda, a necessidade de, antes de adentrar no direito, falar da tempestividade? Ótima pergunta. Eu trouxe aqui nos outros cursos, vou reforçar, isso é muito importante. Tratem a tempestividade, se vocês quiserem, no último tópico. Por quê? Porque, via de regra, ela não consta no espelho de vocês, tá? 99,9% não consta no espelho de vocês a questão da tempestividade. Mas, segura aí, para a galera que faz capital e PGE, que é o caso da Sara, aí sim a tempestividade é obrigatório, tudo bem? Se é obrigatório, lá no começo. Se não é obrigatório, põe no final, porque você pode precisar daquelas linhas. E se você precisar, dispensa. Se não precisar, coloca. Tá claro? Aí é estratégia, né? Estratégia de prova mesmo. Vamos aproveitar aqui as linhas, porque com certeza é importante. Fechado? Deixa eu ver as outras perguntas. Vamos lá. Mas observe o texto que no mérito a empresa... alegou o tombamento. Isso, o tombamento a gente vai bater no mérito, Sara. Eu não consegui só fazer o link com a sua pergunta anterior. Você quer abrir o áudio para perguntar? Se você quiser, me dá um alô aqui que eu te dou o microfone, tá? Vamos lá. A Viviane perguntou assim: Diego, libera para mim, por favor, o microfone da Sara para ela poder falar comigo. A Viviane falou assim: professora, seria errado endereçar a petição para a vara da Fazenda Pública? Seria, Vi. Obrigatoriamente, com execução fiscal, eu preciso do endereçamento para a vara das execuções fiscais, tá bom? Sarinha, deixa eu te achar, peraí, onde vocês... Ah, Sara, lindona! Gente, Sara é sobrevivente de Covid, tá? Então, mais uma aqui pra galera, que a gente sabe que... Sara, aqui você tem o Maciel, tem a Ieda, todos sobreviventes de Covid, você não está só, tá? Então, fique tranquila. Estamos todos no mesmo barco. Todos no mesmo De barco. alegar preliminar, Sarinha. a minha dúvida de alegar preliminar foi justamente porque no próprio texto da questão ela faz, no mérito, sustentou que a ação deveria ser julgada improcedente, aí dá a entender que seria pelo tombamento. Aí a minha dúvida foi justamente essa, de trazer o tombamento, porque ele disse que o tombamento ele não pode ser alegado, não pode ser realizado, porque existe meios judiciais cabíveis para aquilo. Então, o que foi que eu imaginei? Que aquilo dali ele queria dar a entender Tudo na preliminar. a ausência de interesse processual. E o Tá. direcionamento para a legitimidade, porque como ele expressamente no mérito, aí eu fico foi a dúvida. Ótimo, perfeito, legal, viu? Foi uma observação que a Sara fez que é legal. Sara, isso inclusive foi um questionamento geral. Agora você falando, você vê que escrevendo não dá para perceber. Você falando me remeteu inclusive às correções individuais que eu faço. Eu cheguei a corrigir essa peça com você já? Não, né? Não. Não. O que acontece? Muita gente teve essa leitura, Sara, de que, na verdade, o que ele queria era trazer essas alegações em preliminar para somente no mérito trazer a questão do tombamento em diante. E muita gente fez essa subdivisão. E foi muito engraçado porque eu corrigia, eu falava, gente, mas isso aqui não é preliminar, tá errado. A pessoa falava, não, professora, mas no problema deu a entender. E aí, quando ele realmente coloca do mérito, vocês fazem esse raciocínio. Mas não, na minha opinião, foi um erro da banca, tá? Tanto que no espelho não veio nesse formato. De fato, seria uma argumentação de mérito, não é uma argumentação preliminar, como vocês sabem, mas gerou essa dúvida por conta mesmo da forma da redação do problema. Na minha opinião, foi um equívoco aqui da VUNESP, tanto que no espelho não constou nada nesse sentido, tá bom? Beleza? Legal. Gente, mais alguém? Tranquilo, Diego, por favor, fechar o microfone da Sara para não dar interferência. Vamos continuar então, galera. A gente viu até aqui o redirecionamento, certo? O redirecionamento está visto, bonitinho. Vamos passar agora para a questão mesmo do fato gerador, do tombamento, que é onde está trazendo toda a discussão aqui em relação ao IPTU por si só. Então, vamos lá. O penúltimo tópico, né, que é o último é o pedido, o penúltimo tópico, a gente vai colocar do fato gerador, do IPTU,
do fato gerador, do IPTU, e da pendência de processo judicial. Poderia colocar subdividido, assim como lá atrás na prescrição e decadência poderia ter colocado prescrição, decadência, não tem problema, tá? Aqui eu optei por colocar junto, mas fiquem à vontade. Estratégia sempre é contar linhas, vejam as linhas que vocês têm, tá? Seguimos, vamos lá. No momento do fato gerador, a empresa constava como proprietária do bem. A empresa constava como proprietária do bem. Vírgula. Sendo o tombamento sendo o tombamento 3 anos após, apenas não, que parece que é pouco, né? Tem que ser muito. 3 anos após a sua ocorrência. 3 anos após a sua ocorrência. Ponto. Não bastasse, vírgula. Devemos lembrar que o tombamento é medida de intervenção do Estado, não supressiva da propriedade. Vírgula. Tratando-se de mera limitação administrativa. Vírgula. De modo que a sua realização não afeta a capacidade do contribuinte, se constituir como sujeito passivo da obrigação de IPTU. Ponto. No mais, vírgula, a declaração de desapropriação indireta, não altera a condição de contribuinte do embargante. Não altera a condição de contribuinte do embargante. Vírgula. Sendo responsável exclusivo pela obrigação tributária. Ponto. Ressalte-se, outro sim, que o ente desapropriante
fora o Estado. Fora o Estado. E não o município. E não o município. Entre parênteses, sujeito ativo do tributo. Fecha parênteses. Ponto. Logo, vírgula. Em respeito ao pacto federativo, vírgula, não poderia haver qualquer confusão em relação à relação tributária em questão. Ponto. E mais, vírgula, a desapropriação trata-se de forma originária de aquisição da propriedade, vírgula, de modo que permanece o antigo proprietário como responsável. Ponto. Por fim, vírgula, é salutar registrar que o processo de desapropriação indireta, encontra-se pendente de julgamento em segunda instância. Vírgula. Não tendo havido o correspondente trânsito em julgado. Ponto. Com isso, permanece o contribuinte como possuidor do bem, vírgula. Fato este suficiente para atribuir-lhe a condição de sujeito passivo. Entre parênteses, artigo 34 do CTN. Suficiente para atribuir-lhe a condição de sujeito passivo, da obrigação tributária, entre parênteses, artigo 34 do CTN. Eu mudei um pouquinho, pediram para eu repetir, uma hora que foi para o universo, não volta mais, porque eu não lembro, eu dito para vocês de cabeça. Então, quando vocês pedem para repetir, eu repito, vai ser igual, tá? Só que não com as mesmas palavras, tá bom? Fechado? Tudo bem? Tranquilo? Batemos a questão da prescrição e da decadência, batemos o protesto, batemos o redirecionamento e batemos a questão
do IPTU. IPTU, que era a parte do fato gerador. A parte mais importante era falar do fato gerador de 2004, falar que o tombamento era somente uma questão de limitação administrativa, que não é, portanto, supressiva de propriedade, que a desapropriação é uma forma de aquisição originária e que, enquanto não houver o trânsito em julgado, não tem que se falar aí de exclusão da responsabilidade deste proprietário, uma vez que ele continua como sujeito passivo do IPTU, do imposto, enfim, da obrigação tributária. Fechado? Tranquilo? Encerramos, galera. Último item, então, dos pedidos. Dos pedidos. Galera que está com dúvida, segura um pouquinho que eu já parto para vocês. Dos pedidos. Por todo exposto, requer sejam os presentes embargos, julgados improcedentes, vírgula, dando seguimento com isso à execução fiscal, esse A com crase, a execução fiscal, vírgula. Uma vez que inexistiu decadência e prescrição do crédito tributário, uma vez que, aí vocês podem colocar uma vez que 2 pontos e vir por itens ou vir de uma vez só tudo, tá? Uma vez que inexistiu prescrição ou decadência do crédito tributário, vírgula, haja vista o lançamento e a propositura da ação terem sido realizados dentro do prazo legal, ponto e vírgula. Da impossibilidade de atribuição ao embargado, da responsabilidade quanto à demora na citação, vírgula. Conforme súmula, o pessoal devagar, conforme súmula do STJ, ponto e vírgula. Aí é da ajudando, eu vou dar uma respiradinha, tá? Deu? Por todo exposto, requer sejam os presentes embargos julgados improcedentes, dando seguimento com isso à execução fiscal, uma vez que, inexistindo a decadência do crédito tributário, esse uma vez que 2 pontos, tá? Uma vez que 2 pontos. Inexistindo a decadência e a prescrição, completem aí, e a prescrição do crédito tributário, haja visto o lançamento e a propositura da ação terem sido realizadas dentro do prazo legal, ponto e vírgula, da impossibilidade de atribuição ao embargado da responsabilidade quanto à demora na citação, ponto e vírgula. Esse uma vez que é 2 pontos, porque a gente vai vir com todos os itens. Tudo bem? Deu aí? Todo mundo anotou, Daieda? Avante? O pessoal pode ir, seguiu. Ótimo, beleza. Ponto e vírgula, da legalidade do protesto da CDA, ponto e vírgula, da consonância com o entendimento dos tribunais superiores, quanto ao redirecionamento da execução,
ponto e vírgula, e de a desapropriação, e de a desapropriação, e de a desapropriação não configurar impeditivo, não configurar impeditivo, da obrigação tributária, vírgula, face à pendência de processo judicial, face à pendência de processo judicial, vírgula, bem como, por se tratar de forma de aquisição originária da propriedade. Ponto. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Na outra linha, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, vírgula, principalmente documental, ponto, principalmente documental, ponto. Na outra linha, requer a dispensa da audiência de conciliação e mediação, vírgula, por total desinteresse desta municipalidade, ponto. Na outra linha, por fim, vírgula, requer a condenação em custas e honorários advocatícios. Requer a condenação. Desculpa, complementa, da parte contrária, né? Requer a condenação da parte contrária em custas e honorários advocatícios. Tudo bem? Camila comentou que perdeu. A Ieda, ajuda para mim, por favor, a Cacá. Ô, Cá, a Ieda já tinha, acho que... Ah, não, desculpa, por todo exposto. Ieda, puxa para mim, por favor, da desembargação para a Camila, por gentileza, tá? Essa parte final da desapropriação. Põe o pedido todo. Isso, pronto, dos pedidos. Perfeito, tá? Termos em que pede deferimento. Termos em que pede deferimento. Local. Data. Local. Data. E aí vocês vão colocar assim, por extenso, nome e assinatura. Se vocês colocarem um de vocês, eu mato vocês. Nome e assinatura. Na outra linha, procurador municipal. Na outra linha, OAB número. Tudo bem? Gente, por que a gente puxou todos os pontos que a gente trabalhou no pedido? Por que a gente teve que repetir tudo na parte do pedido? Porque a gente vê uma crescente demanda por parte das bancas examinadoras de um pedido completo como este,
tá? Então, precisa obrigatoriamente discriminar. Esta é a primeira razão. Segunda razão, por uma questão de estratégia. Tem muito examinador que corrige a peça de baixo para cima. Então, se o pedido estiver completinho, ele só passa o olho e você já consegue uma nota muito, muito boa, tá? Então, por isso, a gente precisa do pedido super completo. Por estratégia, tem examinador que para ali, claro que ele vai dar uma olhadinha no restante, mas ele foca ali, se ele vê que tá certo, tá tranquilo, e por uma questão mesmo de uma ação crescente aí das bancas examinadoras de pontuar aí os pedidos de uma maneira mais completa. Essa me marcou, teve uma prova de segunda fase que foi dado como pontuação 8 do total de 60, 8 pontos era de pedido, justamente por conta dessa discriminação, tá? Então tem que estar sempre com isso em atenção, tem que ter cautela na hora de incluir. A questão das custas e dos honorários, não esqueçam. Provas, não coloca genérico, não faz protesto de prova genérico, tem que dizer quais são as provas. Testemunhal, pericial, prova emprestada, diga quais são. Na dúvida, põe todas, tudo bem? Menos mandado de segurança, se for testemunhal não pode, tá? Então, coloque aí sempre todas as provas aí que vocês vão produzir. E se for inicial ou defesa, é importante que vocês dispensem ou peçam a audiência de conciliação. Isso também vem vindo nos espelhos, apesar de, na minha opinião, processualmente inadequado. Tudo bem? E eu tô aqui para ensinar vocês a passar. Eu não tô aqui para ensinar vocês a advogar. Tem muita coisa que a gente vai trabalhar que eu não concordo. Eu vou apontando para vocês, inclusive, quais são. Mas faz parte da estratégia. Eu quero todo mundo com o nome na lista e 100% de acerto. Não quero 95%, eu quero geral fazendo 100%. E eu vou caçar, hein? Quem estava no meu curso e quem fez a provinha. Eu vou lá caçar, faço mandinga se vocês não passarem. Eu quero vocês lá dentro, 100%. Porque a gente dá o conteúdo justamente para que vocês consigam aí bater esse 100%, tá? Faço comparativo de todos os espelhos, não trago só uma banca, vejo como as outras se comportam e dou uma elevada do nível. Eu nunca vou ficar fechada totalmente no espelho para a gente conseguir trazer o maior número de informações possível. Tudo bem? Fechado? Alguém com dúvidas? Diga para mim. Alguém? Tranquilo? Eu vi que a maioria aqui é por conta de conteúdo perdido. Gente, eu quero que vocês anotem alguns informativos para darem uma lida por conta do tema de CDA, ok? Anota para mim, por favor. Informativo 531. Informativo 531. Ele fala da desnecessidade de processo administrativo para você chegar ali na certidão de dívida ativa. Não precisa de um processo, você já pode registrar a CDA sem o processo administrativo. Não existe nenhuma nulidade por ausência de processo, é isso que eles trazem, é isso que esse julgado traz. Leiam para mim, por favor, é o 531. Outro julgado, por favor, interessante, é o informativo 538. Leiam para mim, por gentileza. 538. Aqui a questão da gente ter um processo de falência aqui dentro da execução fiscal, como que ficaria ali a falência decretada antes da ação da execução, né? Então, como que ficaria? Se extingue o processo, se não extingue? Então, esse julgado é para essa finalidade, deem uma olhadinha, por favor. A questão do protesto da CDA a gente já conversou, mas se quiserem anotar, é o informativo 846, deem uma checada, 846. Do incidente de desconsideração eu já falei no meio da aula, mas eu repito, é o 648, 648 e o 643, 643. Súmula, a gente trabalhou com duas súmulas aqui neste problema, desculpa. A súmula 435 e a 106, ambos do STJ. Anotem, por favor, também a súmula 392 do STJ, também importante para a execução fiscal. Beleza? Que fala da questão da possibilidade de substituição da CDA. Por enquanto, todos os informativos do STJ. Ok? Beleza? Anotem mais um, por favor, Info 667.
É a possibilidade aí de coexistir uma execução fiscal com uma execução civil em relação ao mesmo devedor. Como é que fica ali a arrematação dos objetos, a penhora, de quem é a prevalência, né? Claro que é a prevalência da execução fiscal, mas tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, o fato da execução fiscal ser proposta após a execução civil. Mesmo que seja após a execução civil, ainda assim prevalece a execução fiscal. É o informativo 667. Tudo bem? Beleza? Ótimo, 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 ótimo. Gente, batemos absolutamente tudo que eu precisava, tá? Ficou muito, muito, muito bom. As súmulas, o pessoal está pedindo para repetir, foram as súmulas 106, 435 e 392. Beleza? Fechado? Deem uma olhadinha. Deixa eu ver aqui as perguntas, vou lá em cima por ordem. Vamos lá, Fernanda mandou assim, cá. A prescrição é interrompida com o despacho que determina a citação e ela retroage a data da propositura da execução fiscal? Sim, Fê, exatamente isso, tá? Inclusive, isso poderia sim constar nessa impugnação aos embargos de execução fiscal. É exatamente essa conta, tá certinha, da mesma forma como estabelece o CPC, ok? A Maria Cecília perguntou assim, Karina, a gente precisa escrever por extenso o Superior Tribunal de Justiça ou pode escrever só STJ? Pode escrever só STJ, mas a gente nunca sabe quando você pega um examinador carrasco, né? Então, eu acho que o seguro morreu de velho. Minha orientação é, escreva uma única vez por extenso, coloca entre parênteses o abreviado e dali para frente faz abreviado no texto inteiro. Você nunca sabe quando você vai pegar um imbecil para corrigir a tua prova. Então, por conta disso, e se não há nenhum impedimento de abreviatura, não teria problema algum. Mas, por segurança, o seguro morreu de velho, uma vez completo, e aí, entre parênteses, vocês colocam no formato de abreviação, e aí vocês vêm abreviando no restante, tá? No todo o resto. Pessoal aqui das súmulas, beleza? Só isso. Gente, muito bem! Uhul! Matamos, gente. A gente sempre fez as aulas nas sextas-feiras, agora a gente está começando as segundas. Espero que seja mais proveitoso para vocês, que vocês não fiquem tão cansados. O que vocês precisarem, me avisem. Mais uma vez, volto na semana que vem, eu mando o link dessa aula para quem fechou com as gravações, para quem não fechou vai ficar só o ao vivo, e também disponibilizo o caso que a gente vai trabalhar na próxima segunda-feira, tá? Então, na sexta-feira aí eu mando para todo mundo, no mais tardar no sábado de manhã cedinho, tá bom? Tranquilo? Obrigada, gente, Deus abençoe vocês, tá? Muito boa, como sempre, excelente aula, bom descanso para vocês, boa semana, bons estudos, e tenham a certeza, vocês saem do curso com condições plenas de gabaritar, tá? Se vocês não confiam em vocês, eu confio. Façam com qualidade, tá? Façam com qualidade, estudem, tenham fé naquilo que vocês fazem, façam tudo com amor, façam tudo com dedicação. O tempo tá passando do mesmo jeito. Quando vocês estão cansados, são 7:11 numa segunda-feira. Cansaço bate, o desânimo muitas vezes vem, mas é do esforço, é da continuidade, é da persistência que a vitória chega. E chega para absolutamente todo mundo. Tem muita oportunidade em procuradoria, muita, tem espaço para muita gente mesmo. Se dediquem, dói, mas vale, tá? Igual barriga sarada, é só questão de ir lá malhar, tá? Dá conta. E vocês têm condição, manda ver. Façam sempre os estudos de peças com bastante qualidade, façam os estudos com muita atenção. Terminou a sessão, se ficou aquele garrancho, passa limpo, criem o caderno de peça de vocês, caderno de teses, coloquem isso, né? Eu sempre oriento, quem é do coaching sabe, eu oriento o caderno de erros, né, para todo mundo. Então, tudo que vocês erraram, mantenham sempre num caderno de erros para vocês revisitarem isso, né? Então é importante, a mesma coisa um caderno de peças, façam o caderno de peça de vocês, coloquem as principais teses, mas vocês fazendo, tá? Escrevam, o aprendizado também é da escrita, isso é uma técnica pedagógica, escrever é importante, quem não gosta, pelo menos digitado, tá? Mas tem que ter, sejam perseverantes, mantenham o ritmo, a aprovação veio para mim, vem para vocês, eu não tenho dúvida. Tá bom?
Um beijo para vocês. Até segunda que vem. Bom descanso. Tchau, tchau.